Boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Vinícius Castilho Vargas e eu sou responsável por essa disciplina, Administração da Produção. Hoje nós vamos dar início aqui à aula 3, né, dessa disciplina. Seguindo a orientação aí da direção da universidade, né, as aulas de todos os professores devem iniciar pontualmente, né, independentemente se existe algum aluno logado aqui ou não. Por algum motivo vocês não estão logados, não sei se vão poder comparecer. Eu dei aqui 3 minutos de tolerância, né? Então, seguindo a orientação da universidade, eu estou começando a aula aqui com 3 minutos de tolerância. De toda forma, mesmo que vocês não tenham condições de vir hoje, essa aula fica gravada, né? E posteriormente, quer dizer, eu estou gravando ela agora, e posteriormente ela será disponibilizada mais tarde, a partir de segunda-feira, lá na plataforma. E qualquer dúvida que vocês tenham, né, sobre o conteúdo que eu vou apresentar aqui hoje, é só vocês, né, postarem lá no Tira Dúvidas, que eu respondo no máximo em 48 horas. Tudo bem? Bom, só um minutinho de fazer um ajustezinho aqui, ok? Bom, vamos lá então. Qual que é a nossa agenda aqui? Assim como nas outras aulas, eu sempre gosto de iniciar a aula, lembrando que, né, fazendo um resumozinho do que a gente viu na última aula para linkar com o que nós vamos falar hoje, né? Para não ficar um negócio meio segmentado. O que a gente viu na última aula foi a importância da sinergia, né, do alinhamento estratégico. Isso tem a ver com a integração entre a estratégia corporativa, que a gente também chama de estratégia competitiva, que é a principal estratégia do negócio, é aquela estratégia que guia a empresa para alcançar seus principais objetivos. Então, a gente viu a integração dessa estratégia com a estratégia de produção, que é de suma importância. Eu não posso estar fazendo coisas lá na produção que não estão alinhados com a estratégia da empresa. Aí você não colabora com a competitividade da empresa. Eu vou lembrar isso daqui a pouco, o que a gente viu lá. E hoje eu vou falar também, né, principalmente do processo de desenvolvimento de produto, né, porque a área de produção, a função dela é essa, né? Não de desenvolver projeto, na realidade, mas de executar o projeto, né? Então, vamos supor que o marketing lá desenvolver o projeto de um novo produto. Ele vai mandar para a produção e a produção vai executar e produzir aquele produto de acordo com o projeto. E vamos falar um pouco também de administração de projetos, ok? Esses são dois tópicos que também estão lá nos módulos, né, da disciplina. Então, vamos dar uma recapitulada aqui, né, do que eu falei com vocês lá na última aula. Então, tá aqui o título, que é exatamente isso que eu acabei de falar, né, integração de estratégia corporativa e estratégia de produção. E até escrevi aqui, ó, tá lá também na última aula, eu falei o seguinte: uma empresa, qualquer que seja ela deve definir qual que é a estratégia que a guiará para o alcance dos principais objetivos. Por exemplo, toda empresa deveria ter bem definida uma visão empresarial, ou seja, onde que ela quer chegar no futuro? Como que ela quer estar lá? Por exemplo, daqui 5 anos eu gostaria que a minha empresa fosse líder de mercado, por exemplo, né? Bom, se essa é a visão, tem que ter uma estratégia que guie a empresa para o alcance dessa visão. Aí um dos maiores consultores do mundo, um antigo professor da Universidade de Harvard, né, ele, altamente conhecido no mundo inteiro, ele lançou um livro, né, falando quais são as 3 estratégias competitivas possíveis que uma empresa pode adotar. Ela pode adotar a estratégia de liderança em custos, diferenciação ou estratégia de enfoque. Só ver um negócio aqui. Tá. Liderança em custo é sempre que a empresa trabalhar com produto básico. Serviço ou produto básico. Se ela trabalha com serviço ou produto básico, o cliente valoriza, então, na realidade, não é o produto, a qualidade dele. Se ele é basicão, ele vai valorizar o quê? Preço, né? Então, toda vez que a empresa trabalhar com produto básico, ela tem que trabalhar com a liderança em custo. Por quê? Para ter preço muito baixo, eu preciso ter os custos mais baixos possíveis. Então, todas as áreas da empresa têm que respirar e transpirar a redução de custo. Bom, agora, se a empresa trabalha com produtos de alta qualidade, aí é o contrário. Ou seja, tudo na empresa, todas as ações de todas as áreas têm que respirar e transpirar alta qualidade. Lembrando que qualidade é um construto meio amplo, né? Então, qualidade pode ser alta performance, alta durabilidade do produto, ou um produto altamente inovador, ou com alto estilo e design avançado, por exemplo, né?
Agora, pode ser que a empresa trabalhe num nicho de mercado. O que é um nicho de mercado? É uma parte pequena de um determinado mercado. Então, quando for assim, por exemplo, vamos supor que você trabalha, você tem uma pequena empresa num município qualquer de Minas Gerais. E vamos supor que essa empresa sua produz lá um produto basicão. Então, sua estratégia vai ser de enfoque. Enfoque o quê? Enfoque naquela cidade que você produz e no seu entorno, que é ali que é o raio de atuação da sua empresa. E você vai trabalhar com a estratégia de liderança em custo ali. Mas pode ser que você também, nessa mesma cidade, um outro exemplo poderia ser você ter uma outra empresa que o seu foco é ter produção de produtos de altíssima qualidade. Então, você trabalha com estratégia de enfoque em diferenciação. Tá? Então, segundo o Porter, as empresas poderiam adotar uma dessas três estratégias. Aí, um pouco tempo depois, também dois professores da Universidade de Harvard, que depois ficaram altamente demandados como consultores mundiais, aí, eles complementaram as estratégias do Porter. Eles vieram com essa estratégia aqui, ó, essa estratégia. Ele disse que também a empresa pode adotar não só a estratégia de liderança em custo, como também a estratégia de excelência operacional. Aqui, quando a empresa tem um produto básico, produto ou serviço, né? Mas ele já tem algum diferencial. Como assim, né? É como se fosse assim, tentar dar um exemplo aqui rápido. É como se fosse essa blusa que eu estou usando aqui, esse polo de algodão. Você tem um algodão básico e tem um algodão um pouco melhor. Né? Então, isso um pouco melhor, você não poderia trabalhar com estratégia de liderança em custo. Desculpe. Esse que é um algodão um pouco melhor, você vai trabalhar com excelência operacional. O que que significa excelência operacional? Olha, ver como é que faz sentido. Oferecer produtos funcionais, assim, não é a melhor qualidade, mas já tem uma certa qualidade, não dá problema. Com um mínimo de incom. Deixa eu diminuir isso aqui para ficar bem aqui. Com um mínimo de inconveniência para o cliente, ou seja, não dá problema, ou dá muito pouco problema. A preços competitivos. Ou seja, lá na estratégia de liderança de custos, você tem que ter o melhor preço do mercado. Aqui não, você tem que ter uma boa relação custo-benefício. Tá? Então, sempre que você trabalhar com um produto ou serviço que ele já sai um pouco do básico, então você vai trabalhar com uma boa relação custo-benefício, então, portanto, não precisa ter todo o foco em redução de custo. Agora, liderança em produtos, que é uma estratégia que o Tracy e o Eastman lançaram, essa aqui é a mesma coisa da diferenciação lá do Bohr. Eles não mudaram. Tá? Eles mantiveram, só mudaram o nome. Onde eles vieram com a novidade aqui, é nessa estratégia aqui de intimidade com o cliente. Aqui é sempre que a empresa conseguir personalizar o seu produto ou seu serviço. Tá? Sempre que ela conseguir entregar produto ou serviço sob medida para o cliente, ela vai trabalhar com intimidade com o cliente. Significa assim, estreitar o relacionamento com o cliente, o máximo possível. Exemplo, alta costura, esses bancos que trabalham com a nata dos clientes, né, de renda, tá? Bom, lembrando, então, essas estratégias competitivas, tanto as do Porter como as do Trace Wisdom, vamos ver, então, como é que teria que ser o alinhamento entre essa estratégia e agora nós nos pensando como lá gerentes de produção. Então, a estratégia de produção, ela consiste na definição de um conjunto de atividades no âmbito da função da produção que dará sustento, que dará sustento à posição competitiva da unidade de negócio. Então, vamos marcar isso aqui. Isso não ficou bom, não. Vou mudar esse negócio aqui. Deixa eu melhorar isso aqui ficou bom, não. Vou isso aqui de preto. Tinha que caixa ficar bom. Então, vamos entender, ó. A estratégia de produção consiste na definição de um conjunto de atividades, ou seja, de processos, de métodos, né, na função da produção, que dará sustento à posição competitiva da unidade de negócio da empresa. Então,
tudo que é feito ali na área de produção tem que estar em sinergia lá com a estratégia. Você vai ficar mais claro agora na que eu mostrar, lembrar vocês aqui, ó, dos principais critérios e fatores de estratégia da produção, que são custo, qualidade, flexibilidade, serviço, desempenho e entrega, né? Então, custo é assim, a empresa tem que buscar ter os menores custos possíveis, qualidade, buscar ter a melhor qualidade possível, flexibilidade é assim, no sentido de conseguir atender um cliente especial de urgência, né? Um pedido urgente do cliente, sem incomodar os pedidos dos outros clientes. Serviço tem a ver, por exemplo, serviço de manutenção ou de implementação de alguma coisa. Desempenho de entrega agora tem a ver com a entrega, sobre pontualidade ou velocidade. Velocidade é diferente de pontualidade, que é entregar até antes, né, do que é combinado. Até deixei um exemplo aqui da Amazon. Às vezes você faz uma compra na Amazon, ela fala que vai te entregar em 7 dias, entrega em 4, né? Ela está tentando ali te encantar, superando as suas expectativas. Então, voltando lá na sinergia entre a estratégia competitiva da empresa e a estratégia de produção, com essas duas perguntas aqui, eu vou lembrar isso com vocês, ó. Essas duas perguntas que estão logo abaixo aqui, ó. Vamos fazê-las aqui, ó. Então, se a estratégia competitiva da empresa for liderança em custos, as atividades da área de produção devem ter foco em quê? Em custo. Então, teria que ter foco aqui, ó, nesse critério aqui, ó. Vamos deixar isso aqui em amarelo, beleza? Agora, se a estratégia da empresa for diferenciação, tá aqui embaixo aqui, ó, o foco da área de produção tem que ser em quê? Olha, tem que ser em qualidade, serviço, desempenho e velocidade da entrega. O que são todos esses aqui para baixo. Aí está a sinergia. Então, vamos até mudar isso aqui de cor, que aí vai ficar melhor. Ó. Então, esses aqui vamos colocar aqui de verde. Então, se a empresa trabalha com produto básico, tudo na área de produção tem que respirar custo. Então, esse é o critério mais importante da área de produção. Mas se a empresa trabalha com alta qualidade nos seus produtos, o foco dela tem que estar nesses outros 4 fatores aqui, ó. Qualidade, flexibilidade, serviço impecável e desempenho na entrega, no sentido assim, de ser pontual e de, se puder, ainda entregar antes do tempo. Ok? Isso é o que eu estou chamando aqui e que eu chamei na última aula, atenção, que é um alinhamento estratégico. Fundamental. Não pode ter desalinhamento. Nós, da área de produção, temos que trabalhar em sintonia com a estratégia da empresa. Beleza? Então, foi isso que a gente viu, né, na aula passada. Qualquer dúvida aí, vocês pode postar lá no Tira Dúvidas lá, que no máximo em 48 horas eu sano essa dúvida lá, tá? Bom, então agora vamos entrar num assunto novo, né? Vamos entrar aqui nas etapas do processo de desenvolvimento de produto, que é nisso aqui que a produção foca, né, o tempo inteiro. É desenvolver lá o produto que é demandado pelos clientes, que pode ser um produto novo ou um produto já existente, né? Então, geralmente, as etapas do processo de desenvolvimento de um produto passam por essas 4 fases aqui. Desde o projeto geralmente, né, do produto, ele vem lá do marketing, né, porque o marketing está o tempo inteiro pesquisando as novas tendências, ele está o tempo inteiro acompanhando o comportamento do consumidor, o que o consumidor está valorizando, quais são as novas características, as novas tendências que o consumidor estava querendo no produto. Então, a partir do contato constante que o marketing tem lá com o cliente e com o mercado, é que ele desenvolve projetos ou para ajustar o produto atual ou para lançar novos produtos. Então, geralmente, o projeto não é quem desenvolve, na realidade, não é a área de produção, ela participa, né? Mas quem vem com o projeto, geralmente, ou pelo menos com a ideia do projeto, né, é o marketing. Pode ser até assim, o marketing tem a ideia, e aí o projeto, a própria área de produção, mas em conjunto com o marketing, tá? Isso aí é uma situação que eu gosto sempre de frisar. Da mesma forma que a área de produção tem que estar em sinergia com a estratégia corporativa, todas as áreas da empresa, de uma forma ou de outra, elas estão se relacionando o tempo inteiro. Então, elas também têm que ter sinergia, elas também têm que ter integração. Então, isso aqui fundamentalmente. O marketing tem que trabalhar, marketing e vendas, constantemente alinhado com a área de produção. Não pode ser o marketing lá indo para um lado e a produção indo para o outro. Então, o projeto, as 2 áreas poderiam trabalhar em conjunto aqui.
né? O marketing chega com a ideia de um novo produto, a melhoria de um produto já existente, de acordo com as tendências de mercado, e a partir dali, o marketing e a produção desenvolvem o projeto desse novo produto ou da melhoria do produto existente. A segunda etapa, que a gente chama de análise aqui, é assim, agora fazer assim, pôr uma lupa no projeto para ver se aquele projeto, do jeito que ele foi projetado, é o mais adequado mesmo. Inclusive, aqui se faz análises financeiras para ver se o produto ou o serviço realmente é lucrativo. Então, é o momento de fazer. É como se fizesse assim, uma reanálise do projeto, tá? Pormenores, para ver se do jeito que foi projetado realmente vai dar a lucratividade que a empresa espera. Caso contrário, vamos supor que o projeto ou não vai dar a lucratividade que a gente espera, ou não vai ser lucrativo, você tem que voltar. Por isso que tem uma setinha para cima aqui, ó, e volta lá para a área de projeto para refazer o projeto, ou pelo menos para ajustar. Pode ser que sejam pequenos ajustes, pode ser que tenha que ser um ajuste estrutural, ou pode ser até que falou, não, vamos parar. Vamos parar que se a gente lançar isso aqui, o problema está tão estrutural que nem vale a pena lançar, tá? Mas vamos supor que fez a análise pormenorizada, com uma lupa ali, e chegou à conclusão, não, o projeto está bem elaborado, vai dar a lucratividade que a gente estima. Aí passa para a próxima fase, que é de desenvolvimento. Veja que ainda a gente não lançou ainda, nós ainda estamos em fases dentro da empresa. O desenvolvimento aqui é no sentido assim, você faz testes em lotes, tá? Faz pequenos lotes e faz testes deles para ver se dá produtividade, se passa no controle de qualidade da empresa. Se passou, show, vai para o lançamento. Caso contrário, como está escrito aqui, a necessidade de repensar o processo da nova oferta, pode ser que na hora que você fez produziu um pequeno lote ali, piloto, ele não passou no controle de qualidade. Ou seja, então, significa que possivelmente, né, a fase de análise cometeu algum engano, teve algum erro aqui, tá? Então, mas ótimo, é como se fosse um segundo cheque, né? Você não vai lançar, então, por enquanto, você vai voltar, tá vendo a linha subindo até na linha lá em cima, vai voltar, ou volta aqui para análise, ou geralmente volta lá para o projeto, tá? Ou seja, o lote às vezes não deu produtividade, ou às vezes não passou no controle de produção, tem uma taxa de rejeição alta, tá? Então, volta lá para o projeto, analisa de novo e volta para o desenvolvimento. Aí, estando ok, aí sim vai para o lançamento dele para o mercado, né? Quando a gente lança também, imagina, por exemplo, aí, qualquer lançamento de um produto. É lançado, mas aí as empresas que são as mais estruturadas, o que elas fazem? Elas vão colhendo uma série de feedback ali dos primeiros que estão experimentando aquele produto, para ver se realmente está caindo no aceite geral da galera. Muitas vezes, quando vocês escutam aí assim, vai ter um recall aí, ou seja, a empresa está chamando de volta um determinado lote lá de produtos que teve algum probleminha. Então, ela está se antecipando a um problema maior que os clientes possam vir a ter. Não significa que teriam, mas ela identificou lá, de repente, por alguma manifestação de um cliente, alguém falou alguma coisa que acendeu o farol lá, ela fez os testes de novo no produto e viu que aquilo pode, no futuro próximo, dar problema, ela chama todos os clientes que compraram aquele lote daquele produto para entregarem na fábrica, que ela vai fazer o ajuste ali. Isso é muito comum em carro, por exemplo, automóveis, né? E geralmente a empresa faz a custo zero, né? E agora, se foi um sucesso, ótimo, né? Pensar agora no ciclo de vida desse novo produto, que já aí não faz mais parte da produção, entre aspas, né? É como um ciclo de vida do produto, é como se o produto foi lançado, foi bem aceito, ele começa, então, uma curva ascendente. Ele começou aqui e vai ascendendo as vendas. Mas quando eu falo aqui que não afeta diretamente a produção, mas afeta, por quê? Na hora que ele aumentar as vendas, significa o seguinte: nenhum competidor, nenhum concorrente vai ficar parado vendo a sua empresa tomando o mercado deles. Eles vão reagir. Na hora que eles reagirem, nós aqui vamos ter que melhorar nosso produto de novo. Fazer alguma alteração, alguma extensão da linha, melhorar a forma, melhorar o estilo, o design, alguma coisa nós vamos ter que fazer para continuar crescendo as vendas. Nesse momento, o produto volta em fase de projeto. Projeto de quê? Das novas funcionalidades que a gente vai colocar nele, das melhorias, né? E volta lá no estaca zero, tudo de novo, como se iniciasse um novo ciclo desse produto aqui, né? Então, é uma constante.
ok? Aí vocês podem perguntar assim, tá, ele cresceu ali, aí nós fizemos mais modificações no produto, melhoramos ele, ótimo, aí ele vai continuar crescendo, e num certo momento ele entra numa fase de maturidade, é onde as marcas líderes estão. Aí eles vão perguntar, bom, e ali eu paro, não preciso mais de inovar? Não, se você parar de inovar, vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com a Bombril aí, no passado recente. Ela dominava 97% do mercado de palha de aço. E aí ela achou que estava tudo ótimo, tudo bem, não precisava de fazer nenhuma melhoria nos produtos, ou nem lançar extensões de linha. Sentou na zona de conforto, aí entrou uma empresa que chama Assolan e deu uma solada nela mesmo, na Bombril. De 97% de participação de mercado que a Bombril tinha, passou para 40 e poucos. Então tem que tomar muito cuidado. Mesmo na hora que você chega na fase de maturidade, onde você é líder de mercado, tem que continuar melhorando o seu produto para que ele não caia na próxima fase. Então, as fases são assim: introdução, crescimento, maturidade, declínio. Não podemos deixar o produto chegar numa fase de declínio, que chegar ali significa que queimou a imagem. Pode ficar com a imagem de produto obsoleto, ok? Muita atenção nesse ponto. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um ciclo de vida do produto, que talvez eu estou falando aqui, mas em mímica, né? Talvez vocês não estão percebendo direito o que seria isso. Quer ver? Pera aí. Achei aqui. Então, pera aí que eu vou mostrar um para vocês aqui. Então, isso aqui é uma figura de um ciclo de vida do produto que eu acabei de explicar. Fase de introdução, cresceu, entrou na maturidade e se cochilar, cai no declínio. Caiu aqui, fica muito difícil de recuperar. É possível? É. Revitalizar o produto? É. Só que o risco é grande e tem, às vezes, demanda alto investimento. Então, isso aqui chama ciclo de vida de um produto. Tá? Quem acompanha isso muito de perto, de novo, é a área de marketing, né? Marketing e vendas. E a produção apoia. Bom, aqui tem um detalhamento de cada uma dessas etapas, que tem aqui algumas informações novas, né? Vamos só tirar isso daqui, voltar, beleza. Espera aí um momento. Eu vou voltar aqui. Beleza. Bom, vamos lá. Bom, vamos falar dessa primeira fase aqui do projeto, que tem algumas informações novas aqui sobre essa fase. Então, deve-se levar em consideração a estratégia corporativa, como a gente já disse. Agora, as ideias para os novos produtos, elas devem levar em consideração também a arquitetura, tá? Então, aqui que está a nova informação para vocês, a arquitetura. E essa arquitetura, ela pode ser modular, com um verdinho aqui, ou ela pode ser integrada, tá? Vamos explicar isso um pouco melhor. A modular, né, é fabricada a partir da junção de vários componentes, que serve para a montagem de diversos produtos. Por exemplo, aqui tem uma construção de casas modulares, né, pré-moldados. Qual que é a vantagem disso? Vou dar uma ênfase aqui. Isso vai proporcionar para a empresa uma maior variedade e rapidez na entrega, né? Por exemplo, se você fizer uma casa aí que não seja por pré-moldados, né, casas modulares, você vai demorar, sei lá, uns 10 meses, um ano. Um pré-moldados, casas modulares, você pode fazer até em 3 meses. É muito mais rápido, né? É como se você entregasse blocos. Os blocos que você entrega são os cômodos da casa, tá? Então, você já faz por blocos e vem encaixando, né? Mas qual que é a desvantagem? É porque começa a ficar tão padronizado e fica muito fácil de copiar pela concorrência, né? Agora, já a arquitetura integrada é quando as funções do produto elas são realizadas por poucos componentes criados especialmente para ele. Então, imagina, por exemplo, que você tem uma empresa, né, de fabricação de imóveis e o seu negócio, lembra lá da estratégia competitiva, intimidade com o cliente, você consegue customizar. Então, para cada cliente seu, você vai fazer um tipo de móvel de acordo com a necessidade dele, as exigências dele. Então, por exemplo, vamos supor que um cliente pediu para você uma estante para a sala de estar construída sob medida. Isso é uma arquitetura integrada, ou seja, os componentes são criados dessa estante exatamente para as medidas da sala lá do seu cliente, ok? Isso que é uma arquitetura
integrada. Qual que é a vantagem? Ué, dificulta a cópia, porque você está fazendo personalizado, mas oferece parte da variedade de produtos, porque para cada cliente você vai ter que fazer uma diferente, ou pelo menos, né, para clientes especiais, muito especiais, e requer, portanto, mais tempo no projeto. Então, vai depender aí dos seus objetivos, o que é melhor para vocês, qual o tipo de arquitetura que é mais adequada, né? Isso a gente está falando da fase de projeto lá, desenvolvimento de novos produtos ou de produtos já existentes, melhoria deles. O que a gente chama aqui mais atenção na fase de análise, mais informações aqui? Como eu falei, é necessário revisar de forma detalhada, crítica, a nova oferta, ou seja, que pode ser um novo produto ou melhoria do já existente. Se precisar de realizar ajuste, é aqui que é o momento. Não deixe de chegar lá na fase de desenvolvimento, às vezes até de lançamento, e dar errado, não, porque aí o problema é muito maior e vai demandar muito mais tempo e dinheiro para você fazer a coisa, você ajustar o problema. Então, ó, se precisar realizar pequenos ajustes, o momento é este. Tá? Vamos colocar isso aqui em amarelo. E se precisar realizar ajustes estruturais, aí é problema. Né? Porque quando ainda for pequenos ajustes, você faz o pequeno ajuste e já passa para a fase de desenvolvimento. Agora, se for estrutural, vai ter que voltar lá para a fase de projeto. Lembra que eu expliquei isso? Aí é um trabalhão danado. Né? Então, assim, o importante é que o projeto já saia todo redondinho. Para chegar na fase de análise, ali é um duplo check que você está fazendo, mas mais por desencargo de consciência. Porque mesmo que dê problema ali na fase de análise e não de desenvolvimento, você ainda vai ter que voltar para a fase de projeto. Agora, se for estrutural, aí o problema é muito maior, né? Vamos ver o que tem de novo aqui na fase de desenvolvimento. Como eu disse lá atrás, essa é a fase onde a gente desenvolve lotes pilotos, né? Para testar o processo produtivo. Principalmente aquilo que eu falei. Tá ficando produtivo? Vai dar o lucro que a gente esperava? E também a gente analisa ali. É muito difícil não ter. Vamos supor que você vai lá, 1.000 produtos entram na linha de produção. Será que os 1.000 saem exatamente igual você gostaria? Você passou por um controle de qualidade rígido? Se sim, você está na excelência. Mas é comum ter algum tipo de probleminha em algum produto que a gente chama de taxa de rejeição. Quanto melhor, menor, melhor. Tá? É, E aí, como eu falei, ó, se não foi aprovado aqui, né, esses lotes pilotos aqui, vai ter que voltar lá para a fase de projeto. De novo, um trabalhão danado. É retrabalho, todo retrabalho é custo dobrado, né? Então, muito cuidado com isso. E na fase do lançamento, a gente verifica também a aceitação do público, colhendo os feedbacks deles, né? Como eu disse, pequenos ajustes podem ser necessários, a gente faz, as empresas podem fazer recall. Agora, pode acontecer de ser um fracasso. Tempo atrás, a Philip Morris, né, que é uma fabricante de cigarro, ela lançou um cigarro sem fumaça. Foi um fracasso sem antecedentes. Né? Então, assim, se isso aconteceu, possivelmente alguma dessas etapas aqui, ó, ou o projeto foi mal feito, ou seja, o marketing veio com a ideia que a ideia era muito mais deles, lá da equipe dele, do marketing, do que propriamente de uma necessidade, um desejo do mercado. Pode ter sido, o projeto até saiu relativo, até era uma ideia boa, mas na hora que fez a análise aqui, passou batido alguns problemas aqui. Nesse caso, fica parecendo muito que aqui, na fase do desenvolvimento aqui, um caso como esse, lançamento de um cigarro sem fumaça, aqui na fase de desenvolvimento que a gente faz testes pilotos em pequenos lotes, aqui a gente pode também fazer um teste de mercado. Lançar um cigarro aqui sem fumaça em pequena escala, numa cidade específica, e ali testar, e talvez o teste aqui lá da Philip Morris não foi bom, né? Agora eu fiquei em dúvida se foi a Philip Morris ou a Souza Cruz, é uma das duas que lançou esse cigarro, né? Tá? Então, muito cuidado, né? O teste de mercado de lotes menores ali é de fundamental importância, tá? Voltar lá. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre administração de projetos, né? Então, para gerenciar bem um projeto, a primeira coisa que a gente faz é uma declaração completa do escopo. O que é escopo? É um resumo do projeto, ou seja, quais são os objetivos, né? O que a gente espera dele,
quais são as entregas esperadas, né? Quais são os resultados concretos que a gente está desejando, isso que é o escopo. Mas a gente também tem que ter uma boa declaração de tempo, ou seja, quanto tempo nós vamos precisar para isso, né? Para esse projeto. Isso a gente chama de alocação do tempo. Isso aqui tem que ser assim, o mais preciso possível, né? Inclusive, a gente precisa que especificação, datas de início e fim do projeto, tá? O bom projeto é aquele que você gastou os recursos certos, né? Nem faltar e nem sobrar recursos. É um senso comum, às vezes, falar, sobrou recurso, que bom, eu vou usar em outro lugar. Será? Será que você consegue usar? Já pensou se você tiver com a arquitetura lá integrada, que o recurso é para aquele projeto, especificamente para ele, que não serve para outro? Vai jogar fora esse recurso, né? Tá? E a alocação de recursos, né? Que eu já comecei a falar aqui. Assim, é difícil de definir os recursos necessários para um projeto logo no início, assim, precisamente. Mas a gente tem que fazer um esforço, né, de ser o mais correto possível. Então, está escrito que os recursos podem ser expressos como um valor em unidades monetárias ou como a quantidade de horas de trabalho necessária. O que eu estou querendo falar aqui é que a estimativa não pode ser muito vaga, né? Então, por exemplo, a gente fala assim, ó, um recurso, 150 horas por homem de um analista de sistema. Então, ou seja, eu vou precisar de 150 horas para um analista de sistema. Isso é uma boa definição, mas falar assim, quantas pessoas são necessárias, é meio vago, porque assim, quantas pessoas, como assim? Eu tenho que saber, cada pessoa vai participar do que do projeto, né? Então, tem que ser o mais preciso possível aqui, né, na definição dos recursos que nós vamos precisar para cada projeto, ok? Bom, outra coisa importante é a seleção do gerente de equipe de projetos. Qual que é o perfil adequado aí de um gerente? Que seja facilitador é subimportante. São aquelas pessoas que têm a capacidade de contornar obstáculos da equipe. Se a equipe está lá com algum problema, ele tem que ter a capacidade de tirar aquele obstáculo da frente. Sei lá, está trabalhando num projeto lá e está faltando uma máquina que está no projeto, ela é pouco produtiva, ou então o sistema está travando, ou é lento. Ele tem que ser um facilitador nisso e interagir com as outras áreas, com a área financeira, inclusive, se precisar de investimento, para tentar tirar esse obstáculo da frente da equipe, para que a equipe consiga terminar o projeto em tempo hábil dentro do escopo, tá? Um outra característica importante de um gerente de projetos é a comunicação. Então, assim, ele tem que ter capacidade de persuasão, precisa ser claro, né, em tudo que quer, e, claro, e assim, às vezes objetivo, porque assim, a objetividade não é muito nos campos, mas aqui nesse campo a objetividade é uma coisa interessante, tá? E ele tem que saber tomar decisão, porque muitas vezes, terá pela frente assim como tudo, duas ou mais alternativas. E aí, eu vou para um lado ou eu vou para o outro? Tem que ser um bom tomador de decisão. As decisões dele vão ser melhores sempre que ele tiver mais conhecimento sobre o projeto. Quanto mais conhecimento ele tiver, mais ele consegue saber qual que é a alternativa mais adequada que ele tem que seguir. Ele está sempre num trade-off, né? Vou por ali ou vou por aqui? Quanto mais conhecimento você tiver, melhor você toma essas decisões. Isso é uma característica importante que faz parte do perfil ideal de um gerente de projetos, certo? E aqui a seleção da equipe de projeto também é de fundamental importância. Então, assim, selecionar bem um gerente e a equipe de projeto é meio caminho andado para o projeto dar certo, tá? Então, por isso que eu escrevi, inclusive, que a seleção da equipe é tão importante quanto a escolha do gerente. Perfil da equipe. Primeiro, competência técnica. Você não vai chamar pessoas para participar de um projeto que não tem competência, não tem conhecimento específico sobre aquele projeto. 2, sensibilidade, habilidade socioemocional. Isso aqui é muito legal, porque isso aqui é o seguinte: são aquelas pessoas que têm habilidade para lidar com outras pessoas. Então, na hora e vai acontecer, tá, de ter conflitos ali na equipe ali, essas pessoas podem ajudar o gerente de projeto a contornar os pequenos conflitos. Lembrando que conflito não é sempre ruim, né? Porque existem conflitos funcionais, que é aquele que está no campo das ideias. Isso é bom. O que é ruim é aquele que é disfuncional, que sai do campo das ideias e entra para o lado pessoal, né?
Outra característica importante dos componentes de uma equipe é ter o espírito colaborativo. Aliás, isso aqui é para qualquer equipe, não é só de projeto, né? Ou seja, as pessoas não podem priorizar os seus objetivos pessoais em detrimento do objetivo do grupo, da empresa, né? Então, eu vou colaborar com você, você comigo, nós dois com ele, nós todos aqui, porque dessa forma a gente consegue alcançar o objetivo do projeto mais rapidamente dentro do escopo. Agora, se você fica lutando lá para fazer o seu, e aí fica olhando só para o seu próprio umbigo, quando eu preciso, você não me ajuda, e vice-versa, o que vai acontecer que o projeto pode demorar mais tempo, gastar mais dinheiro, enfim, vai ser um inferno, né? E por último, né, dedicação, determinação e criatividade. Isso aqui é muito importante. Dedicação, lógico, né? Dedicar com afinco aquele projeto. Determinação no sentido assim, vão acontecer problemas, vai aparecer obstáculo, vão continuar firme. E criatividade, que também ajuda quando acontecerem os problemas, né, agir como criatividade. Até vou colocar aqui um novo slide aqui, ó, como desenvolver a criatividade. Eu vou dar uma técnica só que, se vocês já conseguiram, ser excelente. Vou dar duas. Uma é assim, buscar constantemente o conhecimento. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais insight sai, mais ideia vocês têm. Por quê? Quando é que sai uma ideia assim? É quando o seu cérebro faz conexões de conhecimentos que ele tem. Então, quanto mais conhecimentos você tiver, mais variados, mais conexões eles fazem, mais ideias surgem. E outro, prática do ócio criativo. As boas empresas permitem aos seus colaboradores de 5 em 5 minutos, desculpa, né, de 1 hora e meia, 2 horas. Então, eu trabalhei 1 hora e meia. Aí eu dou uma pausa ali de 5, 10, 15 minutos, mais ou menos. Essa pausa é para o funcionário não fazer nada, daí vem o ócio. Não pode ser dar uma pausa ali para você ficar lá respondendo e-mail que está atrasado, não. É para você não fazer nada, deixar seu cérebro livre. Por quê? Durante essa 1 hora e meia que você trabalhou, 2 horas que você trabalhou, você recebeu muitas informações, você conversou com alguém, né? Você está recebendo novos conhecimentos. Dá um tempo, então, para o seu cérebro fazer as conexões entre essas informações, com os conhecimentos que você já tem, entre elas, né? E daí, na hora que ela faz essas conexões, é que surgem as ideias para resolver um determinado problema. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a criatividade ela pode ser desenvolvida. Algumas pessoas acham que a criatividade é nata, que já nasce com isso. É verdade, algumas pessoas já nascem mais com espírito criativo, mas é possível desenvolver. E se vai aí uma coisa que bloqueia o processo criativo, é a rotina, viu? E nós somos rotineiros. Então, cuidado. Embora existam algumas exceções, existe, por exemplo, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Se você faz academia, tentar fazer várias vezes na semana, ok. Mas já pensou fazer todos os dias as mesmas coisas do mesmo jeito? É como se você estivesse trabalhando só com uma parte do cérebro, né? Então, atenção para isso, ok? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha reservado aqui para vocês hoje. Né? Por algum motivo vocês não puderam comparecer. De toda forma, como eu disse lá no início da aula, essa aula está sendo gravada, né? E posteriormente ela vai ser postada para vocês lá na plataforma. Posteriormente, até no máximo, na segunda-feira. Então assista assim que possível. E se tiverem qualquer dúvida, é só postar lá no Tira Dúvidas, que eu elucido todas as dúvidas de vocês, até porque a prova de vocês está se aproximando, né? Então, assiste a videoaula, vai lá também nos capítulos correspondentes, dá uma lida lá, vê a atividade, aí se surgirem dúvidas, podem contar comigo lá que rapidamente eu as soluciono, tá bom? Então, ótimo final de semana a todos aí.